Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Vamos lá, né, para mais uma leitura, mais um dia aqui com a palavra do Senhor, com aquilo que Deus está construindo em nós durante esse ano de 2022 e tem sido muito bom, né? Tem sido precioso demais. A gente está aqui todos os dias. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Tem muita coisa boa para o Senhor ministrar no nosso coração e eu tenho certeza que vai ser bênção. Jesus, muito obrigada por esse dia que nós passamos, Pai, por tudo que nos aconteceu nesse dia. Nós queremos aprender a dar graças em todo o tempo, Senhor. Nós queremos aprender a Te agradecer, Senhor, pelos livramentos que nós nem mesmo vimos, pelos livramentos que o Senhor nos deu durante todo esse dia, Senhor, e que o Teu cuidado foi tão bom conosco, Senhor. O Senhor supriu tudo que nós precisávamos, o Senhor esteve conosco todo o tempo. A Tua presença, ela é constante, Senhor, dentro de nós, através do Teu Espírito. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos, através dessas meditações, através da leitura da palavra, através dos nossos estudos. Pai, muito obrigada, Jesus. Continua, Pai, nos fazendo perseverar, que o Teu Espírito Santo realmente nos impulsione cada dia mais a buscar ainda mais o Senhor, a desejar ainda mais a Tua presença, Jesus, a estar com o Senhor cada dia mais, ansiando por esse momento, Senhor. Nós queremos ter esse anseio e esse desejo por estar com o Senhor, por estar com a Tua palavra, por ver a beleza da Tua santidade, Senhor, através da Tua palavra. Obrigada, Espírito Santo. Fica aqui comigo, Jesus, mais essa noite. Ministra ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, Pai, que essa palavra viva e eficaz faça, Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite através dela, Pai, em nós. Haja mais transformação, Senhor. Haja mais, Senhor, renovação na nossa mente, Senhor. Que o nosso espírito seja realmente edificado cada dia mais, Senhor, na Tua palavra. Não nos rudimentos desse mundo, Senhor. Não na cultura deste século. Mas que nós sejamos transformados e renovados a nossa mente através da renovação que a Tua palavra traz. Obrigada, Espírito de Deus. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor tem sido muito bom conosco. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Hoje nós temos duas parábolas que a gente começa, né? O nosso texto de hoje, que é Mateus 25. A gente começa em Mateus 25 e Jesus vai continuar, né, falando conosco a respeito da sua volta. Essas parábolas aqui que nós vamos ler agora, elas estão ligadas diretamente a Mateus 24, que era onde Jesus está falando sobre o sinal do final dos tempos, sobre o que os discípulos estavam perguntando para ele, né? O que aconteceria, como que eles saberiam, né, que Jesus estava voltando, quais seriam os sinais da volta de Jesus e do final dos tempos. Então Jesus está lá em Mateus 24, que a gente viu ontem, falando sobre esses sinais, sobre o que aconteceria, e ele continua seu discurso, seu ensino, trazendo essas parábolas, tanto das 10 virgens quanto a dos talentos. E depois ele dá um desfecho ali dessa questão da separação que vai haver, né? Então vamos para a parábola das 10 virgens, Mateus 25. E aí já vou de novo a dizer para vocês o seguinte: como aqui o nosso intuito é a leitura, né, é fazer a leitura do texto, é comentar algumas coisas bem pontuais, como Mateus 24, 25 está ligado de forma muito concreta à escatologia, nós temos ali na sequência do estudo de escatologia o texto de Mateus 24 e 25. Então, quer estudar um pouquinho mais esse texto comigo? Quer realmente mergulhar mais fundo, ver o que a palavra está dizendo, ver os textos complementares a esses textos? Eu te aconselho ir lá. Se você está aqui e diz assim, mas eu não consigo achar os vídeos, eu não sei onde estão os vídeos correspondentes a esses textos, pode mandar um recadinho aí nos comentários que eu coloco o link aí para vocês aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se vocês quiserem aí, vocês me chamem aí nos comentários, ou quem tá no grupo do WhatsApp com a gente,
pode chamar que eu mando o link do YouTube direto com esse estudo sobre Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Deus tem ministrado muito isso ao nosso coração ali dentro do estudo de escatologia, e a gente conseguiu mergulhar bem fundo, mas eu sei que o Espírito Santo sempre tem mais para nós. Vamos lá, Mateus 25, versículo 1 ao 13, é o primeiro texto. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então percebem que Jesus dá continuidade, né, ao ensino ali que ele está trazendo sobre a sua volta, sobre o final dos tempos. E aí ele entra com uma parábola que era a maneira mais usada, né, por Jesus para falar aos judeus, para falar ao povo. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a parábola era uma maneira de que as pessoas que não tivessem condições naquele momento de compreender, não compreenderiam o ensino de Jesus, e aqueles para quem o Senhor desejava então revelar os seus mistérios naquele momento, eles então entenderiam porque o próprio Cristo os ensinaria, falaria com eles sobre o que significava a parábola. Mas Jesus então conta uma parábola falando bem simples aqui para nós sobre essa das 10 virgens. Ele fala de 10 mulheres que estão na mesma condição, são virgens e estão aguardando o noivo. Quando a palavra fala aqui das 10 virgens, ela está falando nitidamente sobre pessoas que estão preparadas para o casamento, para as bodas, né, do noivo, para o banquete nupcial. Mas aqui não está falando da noiva, está falando das virgens. A noiva não são as virgens são as pessoas que são convidadas para essa festa nupcial. Vamos colocar na nossa linguagem de hoje, seriam as damas de honra, ou seriam as amigas da noiva, né, que são ali as madrinhas do casamento, coisas desse tipo. E Jesus está dizendo que essas 10 virgens, elas estão preparadas para a volta do noivo, né, para esse encontro com o noivo, para o casamento. Porém, 5 ele divide, né? Ele põe exatamente 50% para cada lado. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. Não está falando que 5 eram crentes e 5 eram pecadoras. Não. As 10 eram pessoas que estavam preparadas, que estavam sabendo da volta do noivo, que estavam então desejando estar com o noivo. É isso que a palavra está falando. Mas 5 delas então levaram as candeias com óleo e mais óleo de reserva, né? Caso necessitasse, elas tinham reserva. As imprudentes só tinham óleo na candeia, não tinham nenhum tipo de reserva. E então o noivo demora, e a gente sabe que óleo na candeia, ele tem a tendência de ir queimando mesmo e se acabando, né? E o noivo demora, todas elas se cansam, a palavra fala, né? Todas elas ficam com sono e adormeceram. Então houve um momento em que as 10 tiveram sono e adormeceram. Mas aí vem um grito, né, do amigo do noivo, o chamado amigo do noivo. Vê lá o estudo que você vai entender isso que eu tô falando aqui. E vem o amigo do noivo e grita, né, eis o noivo. Versículo 6, né,
o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então existe um personagem aí que é esse, ouviu-se um grito, que é o amigo do noivo, gritando que o noivo está chegando para esse casamento. E aí as virgens acordam, né, do sono que elas estão, só que as imprudentes dizem, o nosso óleo está acabando. Elas precisavam desse azeite nas candeias, elas precisavam estar com as candeias acesas. Isso aqui fala de escuridão, de necessidade de luz, de necessidade de óleo queimando para que a lâmpada não se apagasse. Também a gente faz um estudo minucioso dessa questão da candeia, do que isso representa dentro dessa palavra, tá tudo lá no estudo, gente. Aconselho mesmo vocês irem lá, porque vale muito a pena a gente se aprofundar no texto. E aí, as 5 que eram prudentes, então o noivo chega e elas entram para a festa nupcial, ok? As 5 saíram para comprar óleo, para buscar óleo, só que não deu mais tempo. Então isso fala da falta de prudência desses 50%, né, dessas virgens, e que não se preocuparam em ter reserva de azeite. E aí elas ficaram. A palavra é nítida, que quando elas batem a porta e pedem para o noivo abrir, ele diz no versículo 12, mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Gente, o que tem a ver eu não te conheço com as virgens não entrarem para o casamento? É porque essas pessoas não estavam realmente buscando santificação, buscando relacionamento com Jesus, e elas então não puderam ser arrebatadas, elas não puderam ter esse encontro com o noivo, elas não participaram do banquete, elas não participaram desse casamento que estava por acontecer, e elas ficaram. E aí Jesus dá uma advertência para nós no final dessa parábola. Ele diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então a questão de estar sempre buscando a santificação, buscando intimidade com o Senhor, conservando a sua vida no altar, sempre buscando mais azeite. E aí fala de uma vida de intimidade, para que o Espírito Santo esteja sempre nos enchendo com a palavra, com essa santificação, para que a gente na volta de Cristo estejamos sim preparados, ainda que adormecidos em algum momento, mas no momento em que a gente ouvir o grito do amigo do noivo dizendo o noivo se aproxima, a gente possa se levantar, se colocar de pé e dizer eis-me aqui. Então essa palavra tem assim muita coisa dentro dela, assim como todas as outras que a gente tem lido, como a palavra de Deus ela é rica, como o Senhor tem mistérios poderosos para nos ensinar e Ele tem prazer em nos ensinar, isso que eu gosto mais. Quanto mais você medita, quanto mais você fica aqui com a palavra, quanto mais você lê, quanto mais você busca, o Espírito Santo está pronto para nos ensinar. Mateus 25, a partir do versículo 14. Agora Jesus fala outra parábola. Agora ele fala sobre a parábola dos talentos. Mateus 25, 14. Ele vai até o 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei?
Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus conta mais uma parábola, que a gente já sabe o que significa as parábolas, né? São coisas naturais que significam coisas espirituais, que representam coisas espirituais, que nos mostram a realidade de coisas espirituais. E a parábola dos talentos então fala dessa realidade de coisas espirituais, de que Deus tem nos entregue para muitos servos talentos, e isso está falando, de dinheiro. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui. Deus tem nos entregue sementes, talentos, dinheiro, recursos financeiros, e o Senhor, ele vai então requerer na sua volta o que é que nós fizemos com os recursos financeiros, com a riqueza que muitas vezes o Senhor nos entregou e que nós mal administramos e simplesmente não fizemos aquilo que a gente precisava fazer com o dinheiro que o Senhor nos entregou. A palavra é clara, gente, que está falando sobre questões financeiras. Nós também falamos ali dentro do estudo o que significa cada termo desses que Deus usa nessa parábola, para que a gente pudesse compreender do que Deus está falando, que Jesus está nos ensinando sobre essa parábola dos talentos. Então, quer mergulhar um pouquinho mais? Dá um pulinho lá, vê o vídeo que fala sobre a parábola dos talentos e você vai compreender um pouquinho mais do que esse texto está falando. Mateus 25, versículo 31 ao 46. Só lembrando, gente, Elisângela, por que você não comenta mais aqui? Por quê? Porque aqui o intuito da gente, desse grupo de leitura, é ler a Bíblia. Eu é que sou enxerida e acabo falando um pouco mais aqui com vocês a respeito do texto. Mas o nosso intuito aqui junto, como grupo, é ler a palavra juntos. É ter esse momento de lermos juntos e tentarmos então nos comunicar com o texto, entender um pouco do que Deus está falando conosco, mas não tem a ver nem com estudo e nem com meditação nesse momento aqui que a gente está lendo a palavra, ok? O nosso tempo de meditação, você faz ele aí do seu jeito, da maneira que você gosta de fazer. A gente tem falado muito dentro desse mês de outubro sobre meditação. Então, geralmente a gente lê um texto, extrai ali algo que o Senhor acentuou, né, no nosso coração, e ali durante o dia a gente fica meditando naquele texto. E o estudo tem a ver com realmente você parar, ler a palavra, buscar concordâncias, buscar estudos paralelos para que você possa entender o texto, buscar o texto original. Então, se eu for fazer a parte de estudo aqui, nós vamos ficar horas. Só esse texto, acho que de Mateus 25, da parábola das virgens, e o Mateus 25, da parábola dos talentos, se não me engano, foram 2 ou 3 aulas, com cada aula 1h30. Então, só para vocês entenderem a riqueza que existe no texto e que eu não consigo parar para conseguir falar para vocês aqui, porque senão a gente ia gastar muito tempo aqui da leitura, e esse não é o intuito. Eu quero que você leia a Bíblia. Muita gente está aqui no grupo com a gente, nunca leu a Bíblia completa, então esse é o intuito maior, que a gente possa conhecer a Bíblia toda, e aí no nosso tempo a sós com o Senhor, a gente vai buscando os estudos de acordo com aquilo que o Espírito Santo está direcionando a gente. Mateus 25, do 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?
Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O desfecho de Mateus 25 fala justamente dessa separação entre justos e ímpios, entre aqueles que entenderam o que era o reino de Deus e viveram uma vida de caridade, de amor, de compaixão, de misericórdia, de socorro, todos os dons e talentos que Deus foi colocando nas suas mãos. Todo o evangelho foi vivido na sua essência no relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Então, quando o mandamento maior é o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, isso justamente inclui essa questão do socorro, da misericórdia, da compaixão e de tudo que está dentro do contexto do que é Deus e o seu amor. Então, o cristão que não vive essa verdadeira, essa vida genuína de cristianismo, de compaixão, de misericórdia, de tudo isso que a gente já falou aqui agora, naquele dia, muito provavelmente, na hora dessa separação, você precisa saber de que lado você vai estar e qual a frase que você vai ouvir do Senhor Jesus, que é o Rei, que vai estar governando. Será que você vai ser bendito do Pai, ou você vai ser um maldito e vai ter o castigo eterno? A palavra de Deus, ela é o verdadeiro espelho para nós, para que a gente possa se ver diante dela e a gente possa então se arrepender, se colocar na posição correta, ter entendimento daquilo que Deus deseja para a nossa vida como cristãos, como verdadeiros discípulos de Jesus, como aqueles que entendem o que é carregar a cruz. Então tudo isso está aqui englobado e é isso que Jesus está falando. E que lado você vai querer estar no dia desse juízo, no dia desse chamado dos benditos do meu Pai ou dos malditos, ok? Então tá lá, a gente falou um pouco sobre isso, tem a questão, tem a ver com os talentos que Deus te entregou, por isso que Jesus vai falar sobre ajuda aqui, porque a gente só pode dar essa ajuda que Ele colocou aqui para os enfermos, para os necessitados, para os estrangeiros, para quem teve fome, para quem teve sede, para quem estava nu. Tudo isso que a gente acabou de listar aqui, muitas dessas ajudas, elas só podem acontecer se você tiver dinheiro, talentos. E Deus tem entregue talentos para todos nós. O que é que nós temos feito com os talentos que Deus tem entregue nas nossas mãos? E talentos está falando de dinheiro. Se você olhar o contexto, você vai entender que ele fala sobre a questão da multiplicação financeira disso, né? Aquele que ganhou 5 multiplicou 5, aquele que ganhou 2 multiplicou mais 2, e aquele que ganhou 1 enterrou e não ganhou nem juros sobre aquele 1. E o Senhor então o repreendeu e disse que ele era um servo infiel. Então a gente precisa saber administrar muito bem os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos para que a gente seja encontrado bendito do Senhor, que tenhamos feito por aqueles que realmente precisam. E aqui Jesus está falando precisamente sobre judeus principalmente. Nós precisamos ter um coração voltado para Jerusalém, para Israel e para aquele povo que é bendito do Senhor. A conspiração contra Jesus começa, né? Já tinha começado, mas agora aqui vai só aumentar. Mateus 26, versículo 1 ao 5. Mateus 26, versículo 1 ao 5 diz assim: Tendo dito estas coisas, disse Jesus aos seus discípulos:
Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Mesmo texto, Marcos, capítulo 14, versículo 1 e 2. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Lucas 22, versículo 1 e 2. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então já começa essa conspiração, né? Uma forma de matar Jesus, e nós estamos exatamente na época da Páscoa. Então a palavra começa a tomar forma e cumprimento naquilo que o Velho Testamento todo dizia a respeito do Cordeiro Pascal, a respeito daquele que ia realmente ser o Cordeiro mudo que ia tirar todo o pecado do mundo. Então não mais um cordeiro, simplesmente um animal que seria morto, queimado ali, né, assado e comido entre os judeus, mas o próprio Cordeiro de Deus agora estava sendo feita uma conspiração para matá-lo, e eles não queriam que fosse na Páscoa, mas tudo acontece como Deus havia planejado, e Jesus é morto justamente na Páscoa. Jesus é ungido, Mateus 26, versículo 6 ao 13. Mateus 26, do versículo 6 ao 13. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. O mesmo texto está lá em Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao 9. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer, uns aos outros indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então fala de um propósito, né, específico em que essa mulher, que não tem nenhum nome dela, se aproxima de Jesus, e agora não mais igual Maria, né, irmão de Lázaro, que derrama sobre os pés de Jesus aquele perfume. Agora essa mulher derrama sobre a cabeça de Jesus, né? Ela derrama no alto da sua cabeça, e esse perfume então escorre, né, por todo o corpo de Jesus, não só nos pés,
mas agora por todo o corpo. E isso Jesus fala que ela está o preparando para o seu sepultamento. O sofrimento e o escárnio de Jesus seria tão grande que o cheiro, né, que ia exalar do corpo de Jesus talvez seria ruim, seria de coisas podres, né, de sangue pisado, mas todo esse perfume que foi derramado sobre ele, que era um nardo puro, preparou o seu corpo para que exalasse um perfume suave, um perfume maravilhoso. Por onde quer que Jesus passava, aquele perfume ainda exalava por ele mesmo diante de todo o sofrimento, de todo o escárnio que ele tinha. Então, essa mulher vai ser lembrada até a volta de Jesus e talvez até depois disso, por esse ato, né, de adoração que ela fez ao próprio Cristo. Judas faz acordo para trair Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 14, 15 e 16. Mateus 26, 14, 15 e 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu os entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Marcos capítulo 14, versículo 10 e 11. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro, assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Mesmo texto, Lucas 22, versículo 3, 4, 5 e 6. Lucas 22, do 3 ao 6. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhe poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Então Judas ele começa, né, a tramar junto com os chefes dos judeus a traição, né, a entrega de Jesus aos soldados romanos, aos soldados ali do templo. Alguns gregos procuram a Cristo. João 12, versículo 20 ao 36. É o nosso último texto de hoje. João 12, do versículo 20 ao 36. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. E Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora, para glorificar. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que era um anjo que lhe tinha falado. E Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? E disse-lhe então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas
não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Esse texto de João fala dessa declaração de Jesus a respeito desse tempo que estava já chegando, desse momento que estava prestes a acontecer, em que ele seria preso já pelos soldados ali do templo, pelos soldados romanos, e tudo começaria a tomar forma para a sua crucificação. Alguns gregos procuram Jesus para vê-lo, né? Mas Jesus começa a dizer para os seus discípulos que aquele não era mais o momento para aquilo, né? Aquilo não era mais essa oportunidade de se mostrar ao mundo, mas haveria o tempo sim em que ele começaria a atrair muitos a ele. E fala dessa cruz, né? Dessa forma que Jesus seria então crucificado. Como Jesus ele vai trazendo luz, né, dentro da palavra para nós e para os discípulos ali a respeito dos momentos que estavam antecedendo a sua crucificação. Muito bom. Gente, acabamos aqui hoje, né? Eu queria que você continuasse aí meditando na palavra, que você tivesse com a tua Bíblia aí durante o dia, lendo alguns textos. Se você tem sentido a necessidade de meditar um pouco mais, fica. Não tenha pressa de sair aí da presença do Senhor, de sair desse tempo de meditação, porque vale muito a pena, né? A gente ficar ali esperando que o Espírito Santo traga ainda mais luz para nós no texto. Isso é o mais interessante, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar. A gente vai continuar aí dentro desses textos que falam do que antecede a crucificação, né? E durante toda essa semana que entra, daqui para a semana que vem, entra então nesse processo da crucificação e da morte e depois da ressurreição, e a gente vai seguindo aí. Mês de outubro provavelmente a gente fica aqui ainda dentro dos evangelhos, finalizando os textos aqui dos evangelhos, tá bom, queridos? Deus abençoe, ótima noite aí para vocês. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar o texto. Deus abençoe.